Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Diego, sou trader investidor. No vídeo de hoje, basicamente iremos falar sobre o Z-Score. O Z-Score é um indicador, para quem não sabe, nesse caso daqui, esse indicador aqui de baixo, o de cima é o estocástico lento, e o Z-Score é esse indicador aqui de baixo, bem parecido com o IFR, né? Ou o RSI. Só que ele tem esse daqui, ó, ele tem uma utilização bem interessante que vale a pena você incluir na sua metodologia, justamente para tirar alguns insights disso daí. E aí a gente vai explicar um pouco, pelo menos eu vou explicar um pouco do que se trata esse indicador Z-Score. Se você procurar aí no YouTube, vai ver também algumas outras pessoas que já falaram disso anteriormente, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui aqui embaixo do vídeo se vocês já conheciam, se já utilizaram se vocês já conheciam, se já utilizaram aí o Z-Score e qual é o tipo de entrada que você utiliza junto com esse o tipo de metodologia que você utiliza aí com esse indicador, beleza? Tamo junto, deixa o like, valeu, falou e bora pro vídeo. Bom, já estamos aqui com a tela, gráfico do mini índice, algumas abas abertas aqui também que eu vou mostrar para vocês, e aí os dois indicadores junto com as nossas médias. Vamos tirar as médias e os nossos dois indicadores aqui, estocástico lento, nesse caso iremos incluir o estocástico lento junto com o Z-Score para ter esses insights aí e validar alguns pontos de entrada que são interessantes, beleza? Beleza, show de bola. Z-Score, basicamente Z-Score é um número que representa como é que eu posso dizer, é um número que representa um distanciamento. Isso daí, por exemplo, o Z-Score é um número, é uma medida, né, uma estatística, na verdade, que ele vem realmente da estatística. Então, o que isso quer dizer? Estatística, entenda como estatística sendo um número, certo? E um número, estatística é um número, estatística é igual a um número, essa palavra que eu estou falando, estatística é igual a um número, certo? E isso daqui se remete à matéria estatística também. Isso aqui se remete à matéria e estatísticas também. Esse número que temos aqui na matéria estatística é um número de volatilidade, é um número de afastamento, por exemplo, e nesse caso o desvio padrão. Então o indicador ele é composto de dois desvios padrões, dois desvios padrão, o número 2 aqui e o número 3, que é utilizado nesse indicador, e aí temos a base, que é o número 0. Então esse indicador ele vai medir e vai levar em conta a volatilidade do preço com relação a esses desvios mais extremos. O 2, poderia ter colocado o 3 aqui também no cálculo, mas não é o caso aqui. Ele só utiliza, na maioria das vezes, o 2 e o 0. É 1, 2 e 0, né? Mas aí no caso o 1 não está aqui, ele só colocou o 0. O 0 que é a base, digamos assim, que seria o preço médio, e o 2, que seria 2 para cima e 2 para baixo. Esse indicador ele vai medir justamente esse distanciamento do preço com relação a uma média. Essa média, normalmente, é utilizada a de 20. Ó. Normalmente, essa média é utilizada a de 20, que é a que eu coloquei aqui, mas você pode utilizar a de 19, 18, e aí por aí 14, enfim, por aí vai. E você vai ver o afastamento médio do preço com relação à média de 20 ou 14 e qual seja o valor que você escolher. E aí você pode já ter uma ideia ou já ser intuitivo que esse indicador ele mostra a área de sobrecompra e sobrevenda, e aí você já pensa, eu vou comprar quando tiver bem sobrevendido e vou vender quando tiver bem sobrecomprado, justamente para pegar o retorno à média ou pegar o retorno à média aqui, que seria o número 0. O número 0 representa a sua média, digamos assim, lá
no gráfico, né, que no caso é a de 20 que está aqui. Então é como se a gente tirasse a tendência aí do gráfico e ficasse só essas linhazinhas subindo e descendo. Então o preço, quando ele se afasta, ou ele dá uma porrada para cima, não necessariamente ele vai se afastar da média. Ele pode dar uma porrada para cima e não se afastar da média. A média acompanhar o preço. E aí, no indicador, por exemplo, mesmo ele dando uma porrada para cima, você vai ver ele próximo do zero. E aí possa ser que ele dê uma porrada para cima, se distancie do zero, e aquele ponto talvez não seja um ponto interessante para fazer uma compra, por exemplo, se você estiver operando a favor da tendência, porque ele mostra realmente que aquilo dali ficou esticado. E aí, o Z-Score você pode incluir ele tanto com IFR, quanto também acho interessante o estocástico lento, para validar, por exemplo, as informações do estocástico lento ou do IFR, os níveis de sobrecompra e sobrevenda, e para saber se o preço está esticado com relação à média de 20. Pode também incluir uma banda de Bollinger, então perceba que você pode incluir esses três indicadores, Z-Score, estocástico lento ou IFR, junto com a banda de Bollinger, para avaliar a abertura da banda também. Então perceba que isso que eu falei é um layout para um tipo de trade system, né, de volatilidade. Você vai estar operando, não necessariamente vai ser contra a tendência, mas é um trade system de volatilidade. Então você vai estar operando levando em conta que a volatilidade ela vai te ajudar. O que isso quer dizer? Se você for operar contra a tendência, você precisa fazer a sua operação, por exemplo, os indicadores, né, o estocástico lento começou a ficar sobrevendido, o Z-Score ele já mostra que está lá no desvio padrão aqui de -2, por exemplo, aqui ó, de -2, por exemplo, e aí você pensa em comprar, você faz a sua entrada quando ele vira aqui para cima, lá em algum ponto do gráfico, né? E isso, basicamente o preço dali ele tem que andar forte o suficiente, ou ele tem que andar rápido para retornar para o preço médio. Se isso não acontece, esse trade ele não é validado, então você cairia fora. Isso seria um trade contra a tendência, por exemplo, na ponta da compra, né? O preço cai, estica muito e aí ele vai voltar para a média. E aí, por exemplo, se for a favor da tendência, você incluindo a banda de Bollinger lá, você vê a abertura da banda de Bollinger, você não tem ideia de que o preço vai dar uma porrada para frente, então o que você tem que fazer? Vamos dizer que as bandas estão aqui assim, ó, abrindo, vamos dizer que as bandas estão aqui abrindo, e o preço está aqui, aí o preço ele vai dar uma porrada, você não sabe, digamos que ele vai dar essa pancada para baixo, mas você não sabe, você operador não sabe, então o que você tem que fazer, o que você quer comprar? Você tem que deixar ele dar a porrada dele para baixo, recuar, por exemplo, nas médias e aí cair de novo. E aí esse recuo nas médias ele pode ser um tipo de trade que você vai fazer utilizando o Z-Score, né? Aqui assim, igual a gente estava falando aqui agora, ou ele pode fazer esse recuo e aí você entender que isso é um recuo para fazer a sua venda, por exemplo, na continuação da tendência ali próximo das médias. E o que você vai avaliar nesse caso? Nesse caso você vai avaliar, se isso aqui acontecer, você avalia o distanciamento do indicador para o zero, justamente para saber se essa pancada que ele deu previamente esticou demais o preço ou se e realmente ele está fazendo um repique, que aí pode ser até as médias, ou esse repique ele pode ser mais profundo, a gente não tem como saber. Ou, por exemplo, se ele deu essa pancada, mas o preço ele não se distanciou, o preço médio não se distanciou com relação à média, e aí isso mostra, por exemplo, que você tem uma força ainda acontecendo naquele movimento, né? Você ainda está próximo à média móvel de 20, a média móvel de 20 ela acompanhou você, então mesmo que ele dê essa porrada, um candle vermelho, por exemplo, se for uma situação de queda, ou 2 candles vermelhos, no máximo, já seria
um ponto de trade, por exemplo, né? E isso quer dizer o quê? Que quando o mercado ele dá aquela pancada para baixo, quando ele faz isso daqui e às vezes ele faz um candlezinho branco aqui, ó. Às vezes ele faz um candlezinho branco aqui, a gente fica na dúvida se vai, ou por exemplo, dois aqui assim pequenininho, né? A gente fica na dúvida se vale a pena entrar aqui. A gente fica na dúvida se vale a pena entrar aqui na continuação do movimento ou não. E aí esse indicador ele vai justamente ajudar isso daqui. Digamos que a média móvel de 20 está aqui e a banda de Bollinger abriu muito aqui. E aí esse indicador ele vai ajudar. Possa ser que essa porrada aconteça e o indicador não se distancie tanto do ponto zero, mostrando que ele está próximo da média móvel que você selecionou lá nele. E aí, isso daqui é um repique, ou isso daqui tende a ser um pullback raso, tende a ser um pullback curto. Ou então, se ele distancia e dá uma porrada, isso daqui precisa, se for um trade contra a tendência, andar rápido para a média móvel de 20. E aí, por exemplo, se ele chegar na média móvel de 20, isso tem uma tendência maior a ter um pullback com mais candles, não um pullback raso com 1 ou 2 candles, mas um pullback com 3 ou até 5 candles ali, ou uma pequena congestãozinha por ali. Beleza? A ideia é essa, eu queria mostrar para vocês. O indicador nós temos no TradingView, temos esse indicador no TradingView, o nome é ZSC, esse nome aqui, ZSC, beleza? Procurem lá, é gratuito, dá para selecionar a média, e aí vamos só fazer uma leitura aqui justamente desse indicador, beleza? E aí, como eu falei, né, o indicador ele nada mais é do que a diferença do preço atual da máxima ou de um fechamento, por exemplo, de um candle, para uma média móvel, a média móvel que você vai escolher. Então, basicamente, é como se ele tirasse a tendência. E aí aqui temos o valor central, que seria o zero, que seria a nossa média. E aí ele se afasta, retorna a média, ou ele se afasta, retorna a média, se afasta, retorna a média. Então isso tudo dá para você identificar rompimentos, falsos rompimentos, e avaliar a força desse rompimento, por exemplo. Validar também o rompimento, se for o caso, a média acompanhando, né? Então o indicador tendo um rompimento forte, por exemplo, o indicador ali ele acompanhou ou não, ele ficou próximo da média ou ele esticou realmente com esse rompimento. E aí, como eu falei, você vão ter diferentes abordagens. Você pode fazer isso daqui, ó, que foi o que foi feito aqui. Fazer isso daqui que foi o que foi feito. Foi combinado o IFR sobrevendido com o indicador. Então, realmente, esse preço sobrevendido é um preço na qual, levando em consideração a volatilidade, o preço médio ele está afastado do preço da média também, que foi escolhida, que é essa barrinha aqui, essa linha aqui em azul. Então, a tendência é que realmente aqui ele vá com força para média móvel que você escolheu ou para a linha central e não pode ficar enrolando muito neste tipo de movimento, beleza? E aí, como eu falei, tem como você incluir bandas de Bollinger. Aqui ele mostra um detalhe com a banda de Bollinger, uma inclusão, né? Mas só ele e a banda de Bollinger. Eu já gosto mais de ter o estocástico lento também. Pode ser um mais do mesmo, digamos assim, você colocar o estocástico lento, mas eu vou mostrar para vocês que não é. O ideal é termos a validação dos dois, não é isso? Então, cadê? Vamos ver se a gente acha alguma situação. Por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Foquem aqui nesse retângulo, certo? O que a gente já consegue ver? O indicador ele sobe, volta para o seu preço médio, digamos assim. E aí
ele volta aqui no valor zero, né? Então ele fica fazendo esse movimento, ele fica cruzando, subindo e descendo. Isso quer dizer que o preço ele está próximo da média móvel de 20 ali, beleza? Beleza. Preço próximo da média móvel de 20. E aí você vê esse movimento aqui, ó. Uma esticada. Então o preço cai e ele tem dois candles que são fortes, digamos assim, até. Tem um corpo interessante. Tenta mostrar uma continuidade e aí ele se afasta. Esse afastamento ele é forte o suficiente? Quando você olha no indicador, você percebe que não, certo? Ele ainda está no preço médio, então entradas por aqui, por exemplo, ou por aqui, por exemplo, são interessantes. Um pullback raso é interessante, igual aconteceu aqui. Perceba o estocástico lento. O estocástico lento estica e volta acima aqui do seu nível de 50, né? Ele volta acima do seu nível de 50. E basicamente falando, você não sabe, ele estica e ele volta para cá, ó. É bem esse candle aqui, ó. E aí você não sabe se, por exemplo, ele vai subir novamente. Ele cai mais um candle, que é este daqui. Deixa eu arrumar porque ficou horrível. Ó. Esse ponto é esse. E esse ponto é esse, beleza? Pronto, show de bola. O indicador, o estocástico lento, ele estica, mira para baixo, certo? Ou seja, ele chega ali bem próximo da sobrecompra, mira para baixo, você não tem ideia de que ele vai apontar para cima, beleza? Show de bola. O indicador, ele mostra o quê? Ele mostra que o preço, ele subiu, mas subiu até o seu valor médio, então ele ficou, mesmo ele dando esses candles de alta, ele ainda ficou próximo da média, e aí ele cai, não cai bruscamente, se mantém no valor médio, então você pensa em fazer entradas por aqui. É um interessante? Isso daqui, por exemplo, pode ser um Dave Landry, ou esse candle poderia ser um preço fechamento de reversão, ou simplesmente dois candles fazendo um pullback na média móvel de 20, ou você pode incluir uma média móvel mais curta aí também, né, para medir a força desse pullback. Isso tudo vai validar. E aí, por exemplo, o estocástico ele já está bem perto aqui, ó, da linha verde, que é o nível de 75, mas perceba que aqui ele está longe ainda. Então ele ainda tem força para andar, mesmo ele ficando sobrecomprado aqui, ele ainda tem força para andar, porque o preço está perto do seu preço médio. E aí você pensa em entradas por aqui, você tem como carregar o trade, por exemplo, e aí quando ele começa a sinalizar isso daqui, que é mais ou menos aqui, no topinho anterior também, você já pensa em sair, ou no próximo fundo que ele fizer, você já sobe o seu stop, e isso é um tipo de metodologia que você pode utilizar para fazer as suas entradas, beleza? Basicamente, o vídeo é esse, olhem um pouco o Z-Score junto com o estocástico ou IFR, é interessante, incluem também aí uma banda de Bollinger, também vai ajudar muito para vocês avaliarem a abertura da banda de Bollinger, ou até simplesmente as médias, como eu tenho aqui, por exemplo. Este indicador, ele possui no Profit também com o nome de CDR Z-Score Phi. Não sei como é feito esse cálculo aqui por trás, mas a metodologia é justamente a mesma. Ele vai medir lá a volatilidade do preço médio, basicamente. E quando ele estica, por exemplo, a intenção é fazer um trade contra tendência, digamos assim, num mini índice ou em qualquer outro ativo, mas dá para usar a mesma metodologia. Esse indicador vocês vão encontrar no site do Um Dentista na Bolsa, do Fabrício, que inclusive eu acompanho ele aí já há bastante tempo. Deixo aqui meus agradecimentos pelo indicador, beleza? Lá no canal dele vocês vão encontrar, procurem lá por esse nome, CDR Z-Score Phi. Eu não sei quem foi que fez, mas a gente deixa os créditos aí pro criador, beleza? Tamo junto, valeu, falou, até a próxima.